Graça e paz, meus irmãos. No devocional de hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero trazer uma palavra que venha trazer certeza de que Deus é um Deus que conhece o seu coração e se alegra com os seus filhos. O texto que eu quero utilizar se encontra no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você, com o seu amor o renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Meu irmão, esse texto ele foi escrito mais ou menos no ano 660 a.C. E ele foi escrito para o reino de Judá, isto é, o reino do sul. Nesse tempo que estavam vivendo, o povo continuava longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe da lei do Senhor. E por isso, esse livro ele é dividido praticamente em três partes. A primeira parte, o Senhor anuncia um julgamento para o seu povo. Segunda parte, o Senhor ele faz uma assembleia e conclama o povo ao arrependimento. E na terceira parte, o Senhor ele vai demonstrar todo o seu amor ao chamado seu povo, mas exigindo o arrependimento. No texto, no versículo que nós lemos, o Senhor ele vai falar sobre algumas verdades e algumas verdades surpreendentes. E dentre essas verdades, meus queridos, a primeira delas diz que o Senhor está no meio do seu povo. Ele diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Então, um dos maiores problemas que nós encontramos na igreja, e principalmente entre os cristãos, é não entender que o Senhor está no meio da igreja. É não entender que o Senhor é dono da igreja, que o Senhor passeia no meio da igreja. E por o Senhor passear no meio da igreja, conhecer os seus filhos, o Senhor, ele sonda os nossos corações. E por ele sondar os nossos corações, meus queridos, ele exige de nós santidade, porque a palavra de Deus diz que ele é santo. Sabendo disso, meus queridos, o Senhor manda um recado para o seu povo, pelo profeta, dizendo que o povo entendesse que o Senhor estava no meio da igreja, estava no meio do seu povo. E ainda mais, ele fala uma outra coisa. Ele diz que ele está no meio do povo com poder para salvar esse povo. Esse povo andava tão longe de Deus que precisava que o Senhor enviasse essa mensagem para o povo. Olha, eu estou no meio de vocês. E eu não só estou no meio de vocês, eu estou no meio de vocês para salvar vocês daquilo que vocês mesmos buscaram, não é? E esse salvar, meus queridos, tem algumas coisas que talvez a gente fique pensando assim: é o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que está lá no Salmo 91. Mas não é só isso não. O Senhor é poderoso para nos salvar do inferno. É poderoso para nos salvar da nossa vida, da nossa carne, desejo do nosso coração. E então o Senhor fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. E não somente isso. Ele diz que está no meio do povo, é poderoso para salvar, e ainda diz mais: ele se deleitará em você. Ora, se deleitar significa se agradar, ter prazer, se deliciar, se alegrar. Sabe o que isso significa? Significa que Deus separou um povo, anda no meio desse povo, e diz que é poderoso para salvar esse povo, e ainda diz que se alegra com esse povo. É um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nós podemos confiar plenamente nele. E ainda mais, ele vai concluir esse texto que nós lemos dizendo assim: o Senhor, seu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você, com seu amor renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então ele diz que com seu amor o renovará. Não é? O texto nos fala que o Senhor nos renovará com seu amor leal. Mas será que a gente precisa ser renovado em alguma coisa? Será que
existe alguma área da minha vida ou da sua vida que precisa ser renovada? Ou muitas áreas? E eu separei aqui algumas áreas que talvez você se encaixe em algumas delas. São algumas áreas que nós precisamos ser renovados nela. Primeira área, meus queridos, talvez você precisa ser renovado na sabedoria. Sabedoria de Deus. O mundo está muito difícil. E Lucas, capítulo 21, versículo 15, diz: porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. É isso aí, meus queridos. Nós precisamos de sabedoria. E sabedoria do alto. O livro de Jó vai dizer assim: agora eu sei que quem tem sabedoria não é o povo do mundo, mas aquele que tem o Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que talvez precisa ser renovada na sua vida seja a sabedoria. Mas peça isso ao Senhor. É promessa de Deus. Outra coisa que possa ser renovada na sua vida, meus queridos, é a sua palavra. A palavra no seu coração. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 24, diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Talvez a palavra do Senhor na sua boca não tenha sido verdade. Você não esteja preparado para pregar a palavra do Senhor. E aí você precisa mudar, precisa vigiar, precisa ter mais intimidade com o Senhor. Talvez outra coisa que precisa ser renovada na sua vida, meus queridos, nas vidas de vocês, seja a mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E esse manso e humilde, meus queridos, é o Senhor que está dizendo. Nós, por chamarmos cristãos, nós devemos ser mansos e humildes. Nós somos cristãos, somos imitadores desse Cristo. Como está a sua mansidão? Você tem sido um homem ou uma mulher mansa? Uma outra coisa, meus queridos, é a língua. Às vezes nós falamos palavra dura, palavra que machuca, tem machucado. Talvez você tenha machucado seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, com palavra dura. E aí, sem perceber, nós criamos uma situação difícil e às vezes irreparável. Mas, meus irmãos, Mateus, livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 23, diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Às vezes eu preciso controlar minha língua, controlar minha boca. Às vezes me traz angústia sem necessidade. E por último, meus queridos, além de muitas coisas que talvez precisa ser renovada na minha e na sua vida, está o perdão. O perdão é uma área muito complicada, é uma área delicada. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Pouco, né? 70 vezes 7, ele estava dizendo assim, um número incontável. Ele está dizendo assim: perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe daqui a pouco, perdoe de novo. Talvez sejam muito mais coisas que precisam ser renovadas na sua vida. Pedro Bial, certa vez, entrevistando uma pessoa, ele fez 2 perguntas e ele disse assim: você perdoa e não esquece? Ou esquece e não perdoa? Essas perguntas fossem para você, o que você responderia? Então, qual ou quais áreas precisam ser renovadas pelo Senhor? Para concluir, eu preciso entender, você precisa entender que se você é igreja, o Senhor está no meio de ti, está no meio da igreja. Precisa entender também que o Senhor é poderoso para salvar das nossas angústias, nossas dificuldades, nossos medos, nossas ansiedades. E o Senhor, ele, depois de tudo isso, o texto diz que ele vai se alegrar em você, na sua vida. E por fim, ele vai dizer que ele renovará aquelas áreas que precisam ser renovadas. E você sabe quais são. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que o Senhor possa falar da sua alma, assim como falou ao meu coração.
em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor, Deus eterno, esse meu irmão, essa minha irmã, Deus eterno, que assistiu, Senhor Deus, esse vídeo, Senhor. Toma, Deus eterno, a tua filha nas tuas mãos, Senhor Deus, teu filho, Senhor, e faz reconhecer, Deus, que se ele for igreja, o Senhor está vendo tudo, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é o dono da igreja, Senhor. O Senhor é poderoso para salvar, que o Senhor se alegra com seus filhos, Senhor Deus. E por fim, Deus eterno, o Senhor, Deus eterno, restaurará, Senhor Deus. O Senhor, por fim, Deus eterno, renovará as nossas dificuldades, nossas áreas, Senhor Deus, que tem trazido tristeza ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio, Deus. Assim seja, Deus, no nome de Jesus Cristo, amor. Amém. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.